Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, pode ser o novo funcionário do Clube do Remo. Mas como ele atuaria? Ficaria só representando o clube? Trabalharia no futebol? Isso seria uma boa para o Leão ou não? Como também vamos falar desse planejamento de futebol do Clube do Remo, que ainda precisa reforçar mais o seu elenco. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar a atual situação do Clube do Remo. Então aqui vamos falar sobre planejamento, vamos falar dessa questão do Marcos Braz. Vamos começar pelo assunto do Marcos Braz, porque ele está ligado, acaba estando ligado ao planejamento de futebol do Clube do Remo. Vamos lá, Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, ex-homem forte do futebol do Flamengo, muito especula que ele poderia vir para o Clube do Remo. Ele esteve em Belém há cerca de 2 semanas, ele representou o Clube do Remo na última sexta-feira no sorteio da Copa do Brasil, então ele foi o representante do Clube do Remo. Não vamos falar que está trabalhando pelo Clube do Remo, mas ele está auxiliando, pelo menos no sorteio auxiliou. E gera uma especulação muito grande e uma dúvida entre os torcedores, apesar que muitos torcedores do Remo estão empolgados, mas seria uma boa ou não? Vamos lá. O Marcos Braz, ele foi o homem forte do Flamengo, como eu disse aqui, e ele foi, de maneira geral, vitorioso no Flamengo. Em termos de elenco, em termos de títulos. É lógico que a gente está falando de um clube de um outro patamar. O Flamengo tem recursos quase ilimitados entre aspas, tá? Financeiros, tá na Série A, Libertadores. Se ele viesse para o Clube do Remo é um outro patamar, é uma outra consequência, mas de maneira geral pode ser avaliado como positiva a passagem do Marcos Braz pelo Flamengo. É lógico, teve erros, teve acertos, mas dentro desses acertos, o mais importante foi a conquista de títulos que o Flamengo conseguiu ao longo dos últimos anos. Não teve a hegemonia que talvez pensava que poderia ter pelo poder de investimento, e o Flamengo é o time que mais consegue investir no Brasil há bastante tempo. Não conseguiu ter essa hegemonia, mas o Campeonato Brasileiro também, o futebol brasileiro é muito complicado. Nos últimos tempos, por mais que o Botafogo ganhou a Libertadores, o Fluminense ganhou em 2023, o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro em 2021, fica muito uma bipolarização entre Flamengo e Palmeiras, esses dois realmente frente a frente, disputando realmente, ganhando mais títulos de importância, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu dar uma boa resposta e o Flamengo conseguiu conquistar títulos importantes. Mas qual seria esse Marcos Braz que viria para o Clube do Remo? Ele seria apenas representando o Clube do Remo junto à CBF, igual ele fez no sorteio da Copa do Brasil, ter alguma reunião na CBF, por exemplo, ele ir lá representar o Clube do Remo ou algo do tipo, ou ele trabalharia de fato no futebol do Clube do Remo? Porque muito especula, mas a gente não tem certeza de nada. Não tem certeza, primeiro, se ele vai vir para o Clube do Remo, se ele vai fazer só esse trabalho de bastidores, em termo não tão ligado ao futebol, ou se ele vai trabalhar com o futebol. A torcida do Clube do Remo cria uma expectativa, eu entendo a expectativa normal, dele trabalhar com futebol, porque lembra do Marcos Braz trabalhando no futebol no Flamengo. Então, especula-se, lógico, e a pretensão, a ideia é que ele vá trabalhar no futebol do Clube do Remo. Se ele trabalhar no futebol do Clube do Remo, vai trabalhar como? Qual seria a função do Marcos Braz? Isso tudo tem que deixar muito bem acertado. Caso realmente ele venha, deixar muito bem acertado, deixar muito bem alinhado, para deixar as claras para os torcedores, para não ficar uma coisa meio vaga. O Marcos Braz chegou, beleza, vai contratar rodo, vai ser isso, aquilo? Não, é um outro patamar. A gente está falando do Clube do Remo, ele estava no Flamengo. Flamengo, em questão de visibilidade, dinheiro, tá na Série A, é um outro patamar do futebol brasileiro. Então, como é que seria essa ajuda do Marcos Braz no Flamengo se ele trabalhasse no futebol? Ele ia morar em Belém? Ele vai ficar no Rio de Janeiro? É outra questão se trabalhar no futebol, é outra questão também ter ser alinhada. Ele ainda tem pretensões políticas no Rio de Janeiro, porque ele foi vereador, perdeu a última eleição, não conseguiu sua reeleição, mas tem no futuro alguma pretensão política lá no Rio? Enfim, são algumas questões que, se o Marcos Braz realmente for anunciado,
vai ter que ser, lógico, bem explicado. De maneira geral, se for uma coisa bem alinhada, uma coisa no contrato bem certinho, olhar a contrapartida, porque lógico que ele vai querer uma contrapartida evidente, né? Ele não teria essa intenção de trabalhar no clube do Remo ou qualquer clube de maneira gratuita, fazendo voluntariado. Não. Então ele teria uma contrapartida. Como seria essa contrapartida? Porque o maior de tudo, o principal é o clube do Remo, tá? É o clube do Remo que é o principal de tudo. Então, não é porque possivelmente vai chegar um dirigente que foi do Flamengo, tal, essas coisas, que tá tudo ok. Não. O principal é o clube do Remo fazendo um acordo certinho, não importa quem seja. Se considerar que possa, sim, ajudar, ótimo. Agora, o Marcos Braz, ele tem um conhecimento. Se ele trabalhar no futebol do clube do Remo, de alguma maneira, tem conhecimento em relação a vários jogadores que passaram pelo Flamengo. E até falo jogadores de base, que não tiveram muita chance, se saíram do Flamengo. Eu vou até citar um exemplo, na época dele mesmo, o zagueiro Otávio, sem espaço Flamengo, foi pro Sampaio Correia, depois foi pro Famalicão de Portugal, e agora tá no Futebol Clube do Porto, que aí sim, é um grande do futebol europeu. Mas o Flamengo tem, eu dei esse porque tem muitos jogadores que saíram da base do Flamengo que estão em mercados ainda um pouco mais aleatórios, que se for do entendimento pode ser contratado, e não só do Rio de Janeiro, não só do Flamengo, ele tem o conhecimento de futebol do Rio de Janeiro. Minha única preocupação, por assim dizer, é se vier deixar tudo bem acertado, para ver qual vai ser a função dele e qual vai ser a contrapartida. Se vier para somar, eu acho que tem capacidade para vir para somar o clube do Remo. Ok, então o principal, como eu disse, é o clube do Remo, mas vamos ver se ele vai ficar se ele vier só como representante do clube do Remo ou se ele vai trabalhar no futebol. A torcida espera que ele trabalhe no futebol, porque, como eu disse, lembra da última passagem dele, ou da única passagem dele pelo Flamengo, e da maneira que foi. Prós e contras. Teve muito lado positivo da passagem dele pelo Flamengo, e isso acabou fazendo a figura dele também no futebol. Do planejamento do Clube do Remo, está alinhado ao planejamento do Clube do Remo. O Clube do Remo foi eliminado na Copa Verde. É uma competição que vocês sabem aqui, acompanham a minha opinião, uma competição que não me agrada, uma competição que nem foi televisionada, para você ter uma ideia. Não tem nem visibilidade, nem para a cidade, nem a Remo TV pôde transmitir o jogo. Então, assim, uma competição sem visibilidade. Vergonhoso ser eliminado, é lógico que é vergonhoso ser eliminado, né? Passando pano para essa eliminação. O Remo tinha que conseguir a classificação. Se está disputando a competição, tem que jogar para vencer, obviamente. Mas se é uma competição, não tem muito atrativo. E eu sempre mantive a minha opinião desde cedo. Para mim, entrar na terceira fase da Copa do Brasil é pouco. É muito pouco. O time que chega na primeira fase pode alcançar a terceira fase jogando desde a primeira e ganhar mais dinheiro do que já chegar na terceira. Mas uma coisa ficou clara. O Clube do Remo precisa fazer alguns investimentos. O Clube do Remo contratou o Gabriel, mas o Gabriel é outro que atua pelo lado esquerdo. O Clube do Remo precisa de médios, precisa de atacantes pelo lado direito, de origem, que tenha qualidade para jogar mais aberto pelo lado direito. Nesse último jogo contra o Túnel Brasileiro tiveram que ser escalados Viseu e Ítalo juntos. Não me agrada, por mais que o Viseu jogou um pouquinho mais aberto em alguns momentos da partida, mas não me agrada. Viseu e Ítalo juntos, para mim, é só num cenário que o Remo precisa atacar de qualquer jeito, então coloca um ponta de esquerda, um ponta direito e deixa os dois centralizados. O Remo também precisa do meio-campista de armação. O Dodô não é esse meio-campista de armação, então o Remo precisa ir no mercado e contratar um meio-campista também de armação, como também reforçar a questão talvez ainda da segunda volância com outro jogador de qualidade, mas essa função de campo, eu acho que o Remo ainda tem, no momento ainda a questão de volância ainda consegue se virar bem, mas a questão do ponta pela direita e do meia de articulação, para mim hoje nesse plantel do Clube do Remo é mais urgente contratar jogadores de qualidade. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe comentário o que vocês acharam e a opinião de vocês. O que vocês acham dessa possibilidade do Marcos Braz vir para o Clube do Remo. Um abraço e até o próximo.